Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer já de a primeira ordem, né, o professor, a escola, a todos vocês, os colegas, os visitantes, todos que estão aqui nos prestigiando hoje, que vão aprender com a gente. Você que se dispôs a estar aqui, que quer aprender, quer ouvir algo novo. Então, já deixo o meu muito obrigado pela sua atenção. Eu falo que toda vez que você vem no treinamento tem que ter papel e caneta, porque a mente você não pode confiar, né? A mente ela é um órgão totalmente potente, totalmente incrível, mas zero confiável. Ela costuma deixar a gente na mão às vezes. Então, caneta e papel é crucial para um treinamento. E falando um pouco de mim, meu nome é Thiago Souza, tenho 40 anos de idade, tenho 2 filhos, venho com experiência de vida, trazendo para dentro de um consultório. Eu fiz um pouco diferente da maioria de vocês, e por isso que a história vai ficar muito interessante, porque eu primeiro fui atender para depois estudar. Então, o meu aprender foi na prática, foi na clínica prática. Eu fui forçado a aprender a cuidar de pessoas, lá atrás, por conta de igreja, depois por conta de trabalhar em lugares que tinha que ser líder, que tinha pessoas, e eu precisava entender as pessoas, e eu comecei a estudar por conta própria, e aí fui fazendo cursos, fiz vários cursos, e o último que eu fui fazer, por incrível que pareça, foi a psicanálise, que eu estou aqui com vocês. Nós temos capacidades em outros cursos, mas agora a gente está aí para concluir essa formação e ter mais uma e ser colega de vocês aí na profissão. Nós atendemos já há muitos anos e eu quero trazer para vocês uma experiência um pouco diferente, porque para eu conseguir ter conseguido entrar em empresa, ser gerente em empresa, conseguir avaliar riscos dentro da empresa, mostrar posicionamento dentro das empresas, eu precisei mudar eu mesmo. Eu precisei trabalhar a minha forma de ver, a minha forma de observar a vida. Eu chamo de visão geral da vida. É a forma como você vê, recepciona, é como você filtra aquilo que você vê, aquilo que você ouve, para depois você se posicionar referente àquilo que você absorveu. E eu precisei, pela minha caminhada, me refazer por muitas vezes, porque eu não considero que nós erramos, eu considero que nós aprendemos uma nova forma de fazer aquilo que você estava fazendo antes. E aí, você vai corrigindo, é o que o professor fala, trazer para a mente, questionar e agir. É literalmente você ter consciência de como você é, por que você é, e a partir daí você ter condições de mudar. Então, aqui nós temos muitas pessoas que já são estudantes, muitas pessoas que já têm um perfil que já se conhecem, entendem os seus pontos fracos, seus pontos fortes, mas que mesmo assim, na hora que precisa se posicionar na frente de uma pessoa que ele considere ser maior do que ele trava. E nós vamos falar aqui na visão da psicanálise, mostrando de uma forma bem clínica ou de uma forma bem empresarial e clínica ao mesmo tempo, como que você faz para você adquirir uma postura, um conhecimento próprio, uma linguagem adequada e uma visão para que você consiga também entrar dentro de qualquer empresa e mostrar o que eles ainda não viram. Porque não é simples entrar num lugar onde a empresa já funciona há anos e você ver o que ninguém viu. E para a gente começar a respeito, eu preciso falar que você precisa entender quem você é. O que a psicanálise diz sobre o medo de expor meu trabalho para uma empresa? Nós vamos falar aqui qual que é a visão que você tem, a visão que o outro tem a seu respeito e como você vê o outro te vendo. Porque as pessoas não têm medo de falar em público. Alguém aqui tem medo de falar em público? Me ajuda aí. Mais ou menos. Olha lá, um tem, o outro não. Gente, ninguém tem medo de falar em público. Nós temos medo de falhar, de errar em público. Porque você já fala em público, na sua família, nos amigos, né? Na igreja, você já fala em público. O medo é do julgamento. O medo é do apontamento. É como que a pessoa... E se eu errar? Ai, meu Deus.
E se eu falar o que eu não posso? E aquela pessoa, o que ela vai falar de mim? Como eu vou ser visto? Meu trabalho não vai ser, avaliado ou não vai ser visto como deveria. E agora? Então, segundo a psicanálise, é mais ou menos assim que funciona. Olha que legal. Toda vez que você precisa expor algo, que tem alguém na sua frente, que tem uma pessoa diante de você, que vai te avaliar e que de alguma forma ela tem alguma autoridade, ainda que simbólica, ao apresentar o seu trabalho, normalmente você ativa fantasias inconscientes por pensar, achar, imaginar como que o outro vai tratar você quando expor as suas ideias, as suas opiniões e o seu trabalho. Eu vou ser aceito? Eu vou ser rejeitado? Eu vou ser reconhecido? Eu vou ser desmascarado? O olhar e o julgamento do outro. Lacan, ele fala que o olhar do outro é uma fonte de angústia. Olha que interessante. Porque quando você olha para outra pessoa e vê aquela pessoa olhando para você, você começa a imaginar 1 milhão de coisas. E quando você, profissional, vai adentrar a empresa, o que mais vai ter vai ser pessoas te olhando, porque você ali é uma pessoa que não faz parte daquele contexto ainda. Você ainda não se familiarizou, nem eles com você. Então tudo é novo. Então olha que legal. Anote isso aí, que isso é importante. Tudo que é novo na sua vida passa por 3 etapas: rejeição, aceitação e troca. Primeiro, você rejeita, porque seu cérebro não conhece. E aquilo que você não conhece, você tem que rejeitar por segurança. Então, seu cérebro, opa, não sei o que é, peraí. Não foi assim com o WhatsApp, gente? O WhatsApp chegou, todo mundo não baixa não, que é vírus. O Uber chegou, não pega não, eles vão matar você. Não foi assim? Mas depois, até que o WhatsApp é legal, até que é interessante. Uai, gente, o Uber até que é barato. E depois, ninguém pega táxi mais. E depois, ninguém usa o Message mais. Rejeição, aceitação, troca. Quando você chega num ambiente novo, as pessoas vão te rejeitar. Mas não é rejeitar no sentido de não querer te ouvir, não querer saber de você. Eles vão entrar no modo proteção. Eles vão entrar no modo defesa. O que essa pessoa vai fazer aqui? Ela vai trazer problema? Será que ela vai tirar nosso salário? Será que ela vai dedurar a gente? O que essa pessoa vai fazer aqui? É o modo defesa. E você, diante desse julgamento, cria uma fonte de angústia. Porque você começa, ai meu Deus, e se não der certo? E a mão começa a suar. E se eles verem que eu não sou aquilo tudo? Eu vou fracassar, não vai dar certo. Gente, tem pessoas que ele entra numa crise de pânico, ele começa a perder o fôlego, ele começa a literalmente suar a mão de molhar quando você pega no papel. Isso só porque você está imaginando que o outro vai pensar a seu respeito. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: foque naquilo que você tem controle. Aquilo que você não controla, não tem como. Então, quando você chega numa empresa, o que você controla? As suas posturas. É o que nós vamos falar aqui para você. O que você controla? O que está dentro de você. Por isso que é necessário estar aqui na escola, toda terça e quinta-feira, eu chamo de bunda hora aula, porque a quantidade de tempo que você está com a bunda sentada na cadeira, ouvindo alguém falar, ouvindo alguém que tem um pouco mais de experiência, ou tem uma experiência que você não tem, ou que tem a mesma experiência, mas reforça aquilo que você já sabe, e a partir dali, o seu conhecimento vai ficando mais apurado, mais aplicado, mais condensado, e você ganha mais confiança. Por que as pessoas têm medo de falar em público? Porque normalmente querem falar aquilo que não dominam. Quando você lê o livro, tem um livro chamado Mais Perto que o Diabo, que ele fala de 3 compulsões que o ser humano tem, que é comer, sexo e falar. Então nós temos necessidade de falar. Por isso que na psicanálise a gente aprende que, se você não fala com a boca, se você não fala com as palavras, você fala com o corpo. Não é isso que a gente aprende? Não é isso que nós aprendemos? Então, se nós falamos com o corpo,
O que você está dizendo quando você chega dentro da empresa? O que você está falando com as suas roupas? O que você está falando com a sua forma de andar? O que você está falando quando você chega, a mulher, no caso, chega com a bolsa, tira trocentas coisas de dentro, aquela desorganização? O que você está falando? Você está comunicando, ainda que você ainda não começou a verbalizar. E é sobre isso que nós vamos bater muito aqui até o final. Eu preciso ser muito rápido, porque senão o tempo não vai dar. Esse assunto é muito gostoso, eu amo falar sobre ele, porque ele dá para a gente uma condição de você expandir, abrir áreas e ir para lugares que, né, normalmente as pessoas não vão. Que é onde? Dentro de você. Quando eu falo de você ter uma postura, eu estou falando de confiança. Eu estou falando daquilo que está dentro de você, aquilo que você acredita que está dentro de você. Porque você se torna aquilo que você acredita. Todos os nossos pensamentos, eles vêm à nossa mente por tudo que nós absorvemos através dos nossos 5 sentidos. Então você tem tato, olfato, paladar, visão e audição. Você está ouvindo o tempo todo, você está vendo o tempo todo, mesmo que você não está percebendo. Porque o que nos diferencia dos animais é a capacidade que nós temos de consciência. Porque nós somos o ser que temos consciência, que temos consciência. Sabendo disso, é necessário questionar aquilo que nós pensamos. Eu preciso pensar sobre o que eu penso. Peraí, eu pensei sobre isso. Como que é isso? Será que esse pensamento é bom, é ruim? Então, a sua postura vai depender do que você acredita sobre você mesmo. Quem eu sou? Quem eu sou para mim mesmo? Entende? Porque às vezes você é formado, pós-graduado, você tem doutorado, e para as pessoas você tem esse monte de referências, esse monte de graduação, mas para você mesmo, você se considera uma pessoa simples, você se considera uma pessoa fraca, talvez uma pessoa que deu sorte na vida e por isso você tem o que você tem ou onde você está. Então, primeiro eu preciso entender o quê? Quem eu sou. E quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de falar que nós somos imagem e semelhança do Criador. Mas por que eu gosto de falar isso? Não é porque está escrito na Bíblia, é as atribuições que nós temos dadas pelo Criador que dá condições para você fazer o que eu vou falar para você que você tem condições de fazer. Então, você tem algumas capacidades que Deus colocou dentro de você que te faz ser governador. O que é governo? Quando a gente fala de governo, nós estamos falando de administração. Governo fala de domínio, de administração. E quando você aprende a administrar a sua vida, a governar a sua vida, a tomar as rédeas dela, você passa a guiar seu próprio destino. Você passa a guiar como você quer que as pessoas te veem e como que você mesmo se vê. Então, por exemplo, você precisa olhar para você primeiro e entender que você é uma pessoa que tem as atribuições que Deus te deu primeiro. Então não é o seu saber ou a falta dele que diminui você diante de qualquer pessoa. Por exemplo, se eu bater a cabeça, bato meu lóbulo aqui, bato meu córtex pré-frontal, eu perco o poder de decisão. Tem gente que cai, bate a nuca, esquece as coisas, esquece tudo. Então, se uma pessoa pós-graduada, doutorada, esquecer tudo, o que vai mudar ele ser pós-graduado? O que vai mudar ele ter doutorado se ele esqueceu tudo? Então, nós somos iguais perante a Deus porque ele deu capacidades iguais para todos. O que falta? Você assumir isso dentro de você, reconhecer que você tem essas habilidades e começar a se portar, a se comportar como? Eu costumo dizer que você não é os seus pensamentos, mas pode se tornar quando você não os questiona. O professor Fábio sempre ensina, trazer para a mente. O que é trazer para a mente? É ganhar consciência. É ter entendimento daquilo que você ainda não tinha. Opa, agora eu tenho.
Eu costumo dizer dentro do consultório o seguinte: até então você não tinha a informação que você tem, agora você tem. O que você vai fazer com essa informação? Porque para você ter um resultado dentro da psicanálise, levando para uma empresa, você precisa levar para eles confiança. Eles vão querer um profissional que chegue lá tendo confiança em si próprio. Por quê? Porque você vai trombar de frente com pessoas que estão trabalhando que talvez não estudaram a mesma quantidade que você, talvez não são pessoas que, talvez são pessoas indoutas, talvez são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, de se desenvolver. E essas pessoas, se você não tiver uma firmeza, como que você vai lidar? Com um chão de fábrica, com pessoas que talvez não conseguem ter o mesmo dialeto que você. Então, o empresário que te contrata, a empresa que te contrata, precisa que você seja uma pessoa segura, uma pessoa confiante. E como que eu passo essa confiança? Primeiro, eu ando sempre com a minha cabeça erguida, porque o seu nariz aponta para onde você está caminhando. Se a sua vida está boa, você olha para cima. Se a sua vida está ruim, você olha para baixo. É assim que funciona. E o legal disso é que a postura que você está gera fisiologia. A fisiologia é muito interessante porque através dela nós conseguimos medir algumas coisas. Por exemplo, a dor, ela é fisiologicamente um mecanismo de proteção da sua integridade. Então, quando você fica com a coluna dobrada por muito tempo, você sente dor. Então, seu corpo está falando, ajeite a sua coluna, fique na posição correta, porque está machucando, está matando as células aqui, eu preciso que você corrija. Da mesma forma, quando você está diante de uma situação que você precisa impor, e você começa a sentir aquela aflição dentro de você, é o seu corpo falando para você, mantenha a postura, fique na posição correta, não encolha, opa, não entre para dentro de você, não faça isso. Quando seu corpo começa a te dar sinal, ele não está mandando você correr, ele está falando que você está querendo correr. Ele quer que você volte para a postura, porque, na verdade, o medo, ele não serve. A ideia do medo não é para te paralisar. A ideia do medo é para te dar um alerta, é atenção, olha, perigo, atenção, mas não é para parar você. E esse olhar que você vê do julgamento do outro é que acaba te esmagando e você que se pressiona. O narcisismo e a ferida narcisista. O trabalho carrega algo do narcisismo do sujeito, tipo investimento afetivo, desejo de reconhecimento, busca por validação. Se a apresentação for bem sucedida, o que está em risco? Esse pensamento de ter que agradar, esse pensamento de querer, sabe, poxa, eu fiz um investimento afetivo, eu investi meu tempo, e se não der certo isso, poxa, e se eu não for bem recebido, e eu vou pôr em risco tudo que eu construí. E aí começa uma autossabotagem, começa ali um processo, porque você precisa ser aceito, porque você acredita que as pessoas têm que aplaudir você. Só que isso, gente, não vai acontecer quando você chegar na empresa. Quando você chegar na empresa, você vai ser rejeitado. Por quê? Porque os funcionários vão acreditar que isso não é bom para eles. Quando eles lerem a lei e verem que, por exemplo, não vão poder dar atestado mais para sair para a festinha, não vão poder mais dar um atestado para fugir de alguma coisa. E agora vai ter um profissional que vai avaliar, que vai acompanhar, que vai estar ali perto. Então, você não vai ser bem visto quando você chegar. Por isso que a sua postura ereta, firme, vai mostrar para todos o quê? Não vim para brincar. Eu vim para fazer um trabalho sério. Você fala muito mais com o não verbal do que com o verbal. Na verdade, 7% do que você fala é tom de voz. Aliás, é voz, é o que você está falando. Em média, 33% é tom de voz. E o restante é postura.
é o seu corpo. Então, provavelmente, quando você estiver falando para a empresa, para as equipes, quando não for um atendimento, porque nós vamos ter dois tipos de atendimento. Nós vamos ter um atendimento 1-a-1, que vai ser uma sessão de terapia, né? E vai ter uma sessão onde você faz com o grupo. É uma palestra, né? Uma orientação, que ao invés de falar para um, você falará para vários. Então, você vai estar falando ali sobre assédio, né? Um tema que vai abranger a todos, sobre opressão dentro do trabalho, enfim. Então, isso você vai falar para muita gente. Ou vai ter situações que você vai falar para uma pessoa só. Então, quando você tem postura, quando você está sempre ereto, sempre firme, um olhar firme, ainda que você não esteja entendendo nada, ainda que você esteja mais perdido do que tudo na hora que você chega, porque na hora que a gente chega no ambiente que a gente não conhece, é natural, gente. Você fica um pouco perdido. Você não sabe onde é o banheiro, você não sabe onde é as coisas, você não sabe onde pega as coisas, você não sabe o nome de ninguém. Você fica perdido. É igual quando você começa o curso aqui. Não foi assim com muitos de vocês, quando começou? Você lá, não estou entendendo nada, não estou aprendendo, eu estou achando que isso não é para mim. Mas lembra a rejeição? Aí depois começa a entender um pouquinho. Opa, peraí, eu entendi isso aqui. E depois você vai dando continuidade. Quando você chegar na empresa, você vai ser rejeitado. Então você precisa segurar, manter postura. E se você manter a postura, cabeça erguida, manter a sua energia alta. Gente, todo mundo gosta de energia. Todo mundo gosta de pessoas que trazem aquela energia boa para onde você chega. Entende? Com respeito, com um olhar firme, mas com energia boa. Com um sorriso no rosto. A Bíblia fala que o sorriso abre as portas. Se dentro, chega com um sorriso, as pessoas sorriem também. Olha, só de eu rir aqui, já tem um monte de gente rindo. Olha, só porque eu tô rindo. Por quê? Porque é contagiante. Então, a sua energia com firmeza, energia boa, sorriso, mas firmeza. Energia boa, mas, profissionalismo. Por quê? O que atrapalha dentro da empresa? Quando você começa a falar das suas coisas, quando você começa a levar a sua vida pessoal para dentro da empresa, quando você faz uma amizade com algum dos funcionários, e aí isso começa a atrapalhar o seu processo dentro da empresa. Então, o profissional de psicanálise, ele não faz amizade com os funcionários, ele não sai para beber com os funcionários, ele não fica trocando ideia com os funcionários. Por quê? Porque como é que você vai levar ele para dentro do seu consultório depois para trocar uma ideia com ele porque ele não está bem em casa, com a família? E aí, anotem o que eu vou falar. Toda proximidade, todo convívio íntimo traz desonra. Entendam isso, gente. Porque, à medida que você convive muito perto de alguém, chega uma hora que você não chama ele mais pela nomenclatura dele. É o Zezinho. Não, é o doutor José. Que doutor, só a gente cresceu junto. O que é isso, gente? Intimidade traz desonra. Então, você, profissional, tem que entender o seu papel, aonde você se encaixa, fazer o que você tem que fazer com profissionalismo, com respeito e meter o pé e ir embora para casa. A amizade que você faz dentro de uma empresa pode atrapalhar a sua carreira, pode queimar o seu filme, porque as empresas, elas conversam entre si. Os donos de empresas se encontram em network, se encontram em eventos, e eles conversam, eles se falam. Então você tem que entender que a sua reputação precisa ser ilibada. Você tem que ter uma reputação que ninguém consegue manchá-la, não tem como. Existe um rastro que você deixou para trás, um rastro de ouro, um rastro de sucesso. E como que você faz isso? Separando as coisas, mantendo a sua postura, entendendo quem você é e levando o seu melhor sempre. Outra coisa também que é muito importante. O que acontece? Aquela transferência que nós aprendemos, que Freud fala, que a gente faz uma contra-transferência, né? Você tinha um pai que não te fazia tão bem, aí você transfere isso para uma pessoa próxima que assume ali o seu papel de pai. Então, assim, inconscientemente, a empresa pode virar na sua vida essa transferência, onde você olha para ela como um pai simbólico, entende? Que te valida ou te rejeita.
Tem gente que fala assim, eu trabalho na empresa fulana de tal. Ele coloca a empresa literalmente como se fosse o pai dela, como se fosse alguém que ela está abaixo ali, que cuida dela, que zela, que... Entende? Ela tem esse grau de parentesco que não pode ter. Por mais que a empresa que você trabalhe seja boa, te dê vários benefícios, te favoreça, te pague bem, ali é só um negócio. O profissional de psicanálise ele precisa entender o limite do meio-fio, o limite que você pode ir, até onde eu posso ir, até onde eu posso falar. Os nossos pacientes costumam muito perguntar para a gente, né? O que você acha? O que você acredita que eu faço? Aí eu às vezes pergunto, se eu falar, você vai fazer? Será mesmo? Ou você quer só saber a minha opinião para usar ela? Vamos falar aqui. Então, gente, entenda. Você dentro da empresa, vocês estão rindo, né? Você dentro da empresa, você precisa ser o profissional que leva a transformação. Quem leva a transformação? Quem é transformado. Quem é transformado? Quem entendeu quem ele é. Quem eu sou? Quais as minhas habilidades? Eu sou bom em quê? Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo aqui é inteligente. Nós temos 27 inteligências diferentes. Existem inteligências de competência, inteligência matemática, inteligência corporal, inteligência musical. Tem gente que compõe, tem gente que dança de um jeito magnífico. Existem inteligências de várias formas possíveis. Então, todos nós somos inteligentes. Uns mais em uma coisa, outros mais em outras. Sendo assim, o que você precisa? Entender qual que é a sua inteligência de competência, aquilo que você é bom, e você vai usar a psicanálise, junto com aquilo que você é bom, você acopla os dois, leva para dentro da empresa, porque você vai gerar uma marca nas pessoas, por ser autêntico. O que faz a sua postura ser marcada dentro da empresa? A sua autenticidade. Porque cada psicanalista aqui, ele atende de um jeito. Mesmo que ele tenha um protocolo, mesmo que todo mundo aprendeu igual. Mas as suas experiências, como Freud diz, jamais serão rejeitadas. Pelo contrário. Segundo Freud, para você ser um psicanalista, a primeira coisa que você precisa é ter vencido algo muito duro, muito pesado. É a primeira coisa que você precisa. Se você deu conta de vencer algo que era inimaginável vencer, você já dá conta de ajudar alguém. Então, você precisa vencer o quê? Essa ansiedade, esse medo, esses pensamentos intrusivos, aleatórios, né? Que se você for olhar na Bíblia, ele está falando setas que voam ao meio-dia, pensamentos aleatórios que te vêm à mente, e você precisa viver agora o modo psicanalista paciente com você mesmo. Para você conseguir chegar dentro da empresa e rebentar lá dentro, você tem que olhar para você mesmo, conversar com você mesmo, negociar com você mesmo e falar, olha, eu decidi entrar para a psicanálise porque eu quero ser o melhor psicanalista possível. Chegou essa oportunidade da NR1 e eu quero agora, além de ser psicanalista, eu quero entrar para dentro da empresa e levar toda essa diferença que eu causo em um por um, em uma massa. O que é falar isso com você mesmo? É afirmar para você o que você decidiu fazer. Por quê? Porque você não é o seu corpo. Nós sabemos que somos um ser tripartido. Nós temos espírito, alma e corpo. A sua alma é o centro dos seus desejos, das suas vontades, das suas emoções. É lá que você adoece, não é assim que a gente aprende? As doenças que são externadas no corpo é literalmente a sua alma gritando para você olhar para ela, para dar uma explicação dessa absorção que você fez sem filtro. Não é assim? A pessoa ouve, vê, absorve, sem filtro, machuca a alma por dentro, e na hora que a alma está ferida, está machucada, aí a pessoa para de olhar para dentro, olha só para fora, foge de si mesma, só que ela sempre vai sentar na nossa cadeira, de uma forma ou de outra. Por isso que você, psicanalista, precisa sentar nessa cadeira também. Porque muitos de vocês aqui
têm uma formação. Formaram e são psicanalistas, são terapeutas, são psicólogos, médicos, enfim. Mas a criança lá dentro de nós, muitas vezes está fazendo pirraça ainda está precisando ser abraçada, ainda está precisando ser acolhida. Às vezes você ainda precisa de um lugar de fala, você ainda precisa jogar para fora alguns traumas que te pararam e você não resolveu. Para você ter confiança em você mesmo, você precisa estar totalmente pronto, curado, porque aí nada te para e você não fica com medo de nenhuma situação nem de ninguém. O medo de expor o seu trabalho, que vai revelar uma empresa que revela os conflitos, né, no olhar do outro, lidar com esse conflito interno, lidar com isso, é você sentar no banco do paciente e conversar com você para determinar qual postura você vai ter. O medo, como eu disse, fisiologicamente, o medo ele não vem para te machucar, ele vem para te dar um alerta. Já a dor, ela vai estar com você a vida toda. E quando você chega na empresa, você tem duas opções. Sabe quando dá aquele frio na barriga, aquela ansiedade, que você fala, e agora, eu vou, não vou, o que vai acontecer comigo? Você tem duas opções. A sua amigdala, seu gatilho das emoções, vai falar, corre ou trava. Não é assim? Então você vai ou você fica? O que vai acontecer agora? E você precisa tomar uma decisão. Se você perder para a dor, você é um perdedor. Se você vencer a dor, você é um vencedor. A postura que você precisa ter na empresa vai determinar se você vai vencer não aquele trabalho, porque o trabalho você vai dar conta. A escola é perfeita. A UEG, ela é perfeita no seu ensinamento. Ela faz você ter o teórico, a prática, ela coloca você para falar, a supervisão. Então, ela é muito perfeita no seu ensinamento. Qualquer pessoa que queira, ela consegue entrar e sair daqui formada atendendo outras pessoas. Então, se você, por exemplo, está aqui na escola, está nos visitando hoje, e por acaso você tem um receio de, será que eu vou dar conta? Pode ficar tranquilo, você vai dar conta. A escola é perfeita no seu ensinamento e a trajetória sua aqui dentro vai te mostrar que você vai aprender, vai vencer e vai ser uma psicanalista, um psicanalista. Porém, o que eu quero que você entenda aqui é um pouco mais profundo. É você entender que a postura que você precisa ter, a gesticulação das mãos, o olhar firme, isso tudo depende de quem você acredita que você é. Se você não acreditar que você pode, você não vai poder. Se você acreditar que você pode, você pode. Se você acreditar que você não pode, você não pode. Olha só que interessante. Nós, na psicanálise, acreditamos que você pode criar o seu espaço, você pode encontrar uma posição livre, criativa, diante do outro. Então, a sua análise, o papel da análise na psicanálise é investigar esse medo, é investigar o porquê, da onde está vindo essa ansiedade, esse medo. Porque você tem um desejo verdadeiro de você. Existe um desejo. Se você estuda psicanálise, é porque você quer se entender, você quer entender o outro, você quer melhorar o outro, você quer fazer com que as pessoas se entendam. E você precisa também se investigar. Esse é o papel da psicanálise. O psicanalista, ele tem que olhar para ele mesmo. Olha o que está escrito lá na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo, se não me engano, 31, fala assim, porque se o homem julgasse a si mesmo, ele não era julgado. Olha que interessante. O próprio Deus está falando através da Bíblia que nós precisamos nos julgar. Então nós trazemos para a psicanálise, qual que é o papel da análise? Ser analisado e analisar. Então você já faz o processo de analisar o outro. Está na hora de você se analisar.
Porque quando você se analisa, você não é julgado, não é verdade? Porque quando você busca o porquê do medo, o porquê da ansiedade, o porquê você está travando, você vai lá e, puf, corta. E aí você está livre. O que é liberdade, gente? O que é liberdade para você? Tem gente que fala liberdade é fazer o que eu quero. Não, isso é libertinagem. Liberdade é não estar presa a nada. Liberdade é você literalmente poder voar. O balão, aquele com gás, ele sobe quando você vai tirando os pesos, quando você vai tirando o medo, a ansiedade, o pavor, os traumas, quando você vai deixando para trás aquilo que era para ficar para trás. Acabou, aí você voa. Então você tem que se analisar, se tocar. A mulher não faz exame de toque, ela não tem que tocar, se tocar. Como que eu me toco? É quando eu sento, olho para mim mesmo, talvez na frente de um espelho, e começo a me questionar. Por exemplo, Tiago, poxa, você está acima do peso. E aí? Tiago, você está indo para academia? Poxa, e aí? E a saúde, como é que fica? Você tem que olhar para você e se questionar, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, avaliar o medo. Poxa, por que eu estou com medo? Questione seus pensamentos, não é isso que a gente aprendeu? Por que eu estou com medo? Medo de quê? O que eu estou perdendo aqui? O que eu vou perder aqui? Se der errado, que diferença fez? Eu moro em Belo Horizonte. Só em Belo Horizonte nós temos 388.077 empresas ativas. Se eu for nenhuma não der certo, eu tenho mais 388.076 empresas para eu ir. Não é verdade? Então eu preciso ter uma postura. Se eu não consigo ter postura, eu vou atrás do que está impedindo de eu ter a postura. Tiago, quais dicas você dá para mim conseguir, para a gente encerrar? Qual dica você dá para mim, para eu conseguir ter essa postura que você está falando? Simples. Você precisa fazer 5 coisas que vai resolver a sua vida em relação a isso. Comer bem, dormir bem, se conectar com a natureza, praticar esporte e regular suas emoções. Comer bem, dormir bem, praticar esporte, conectar com a natureza, regular suas emoções. Comer bem, dormir bem, praticar esporte, conectar com a natureza, regular as emoções. Quando você faz isso, você está pondo em ordem aquilo que é o natural. Então, talvez o seu medo está vindo por quê? Talvez você não corre, você não faz o exercício, talvez você está acima do peso, e aí você está cansado, você sente cansaço, fadiga. Começa a correr para você ver, começa a malhar, como que isso vai mudar? Você vai ter mais confiança, você vai ter mais firmeza. Talvez você está um pouquinho gordinho, a blusa não fica daquele jeito bonito, o vestido não fica legal, aí você se sente inferior, você se sente feio, feia. Então talvez, quem sabe, o exercício te ajude a você ganhar mais respeito, mais moral. Porque quando você começa a malhar e o peito começa a dar uma definida para o homem, né? Começa a crescer aqui as asas, aí ele começa a andar na rua até, poxa, com os braços abertos. Por quê? Porque é confiança. Ele está se sentindo forte, ele está confiante. Não é? Então, vá para academia, galera. Começa a malhar. O físio, nós aqui, nós precisamos malhar, precisamos correr, precisamos ter a mente boa, mas precisamos ter o corpo bom para ganhar confiança, para ter credibilidade. É igual personal, o cara é personal, está na academia ensinando, mas ele é uma bolinha. Não dá certo, gente. Você fala, não quero aprender com esse cara, não é verdade? Às vezes a mulher, pelo tempo, pela vida, não se maqueia mais, não se cuida mais, não vai no salão, não faz aquele trato. Eu costumo brincar que vocês, mulheres, é muito legal que vocês, quando arrumam o cabelo e a unha, acabou. O restante não interessa. Você anda na rua até assim, ó. Não é? Gente, quando você, mulher, se cuida, a sua estima sobe lá no teto. Não é assim? A estima vai lá no teto. A mulher, quando está bem vestida, bem maquiada, ela fica incrível. E aí, gente, o que vai acontecer? Aquilo tudo que você estudou vai vir à mente. Tudo que você estudou vai vir na sua boca. Por quê? Porque você está confiante, não tem bloqueio. Você está se sentindo linda, está perfumada, maquiada, e aí você fala, uau! É isso aí, ó, se sente poderosa. Isso, é isso. Olha para você ver que vocês já estão entendendo. Para eu ter uma postura, eu preciso me sentir, é ser para ter.
Você não pode ter primeiro. Se você ter para depois ser, você vai perder. Então, primeiro você tem que ser. Eu sou linda, eu sou incrível, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou. Ah, mas você se acha demais, você é narcisista. Não. Eu tenho certeza de quem eu sou. Eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu não preciso da sua aprovação. Eu não preciso do seu aplauso. Eu faço porque dentro de mim existe um propósito, existe uma missão, eu sei quem eu sou e eu entrego o que eu tenho. E aí você vai exercer a psicanálise não só na fala, na postura e na essência. Isso é psicanálise. Psicanálise é você ter vencido, é você ter superado, é você ter aprendido e é você transbordar. Isso é psicanálise. Não é só viver curando pessoas. É viver se curando, é viver se limpando, é viver levantando, é viver renovando. Porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Se Deus se renova, nós não vamos? Está na hora de renovar, gente. Está na hora de aprender coisa nova. Está na hora de ganhar mais confiança. Por que hoje eu tenho tanta confiança? Porque hoje eu sou escritor, tenho 4 livros escritos, hoje eu sou palestrante, hoje eu sou treinador comportamental, hoje eu sou terapeuta, hoje eu sou mentor, hoje eu faço coisas que antes eu não fazia, e no início eu tremia, hoje eu não tremo mais, porque existe bagagem, existe aqui dentro de mim muito conteúdo que eu só preciso estar bem para ele fluir. Quer fluir? Você quer fluir? Esteja bem, esteja feliz, esteja bem com você mesmo, esteja bem com você mesma. O medo de expor seu trabalho na empresa revela conflitos no olhar do outro. O seu medo revela coisas sobre você que está te falando assim, ei, corrige, corrige, corrige. E aí eu deixo para você aqui algo, uma tarefa para você e eu passo a minha palavra cumprindo aqui a minha 1 horinha. Eu deixo para você um desafio. Você está fazendo psicanálise para quê? Você estuda para quê? Para ter conhecimento? Para ser uma pessoa melhor? Para transformar a vida de pessoas por onde você passa? Qual que é o seu propósito? O que eu gosto de ensinar, na minha trajetória, o que me fez crescer foi observar o que acontecia na vida das pessoas. Porque eu subi ao palco, tinha 1000 pessoas me ouvindo, me vendo, e eu começava a reparar que quase todas têm o mesmo problema. E eu falei, opa, existe um padrão de repetição aqui. Pessoas novas cometendo erro antigo. E eu comecei a reparar que são os mesmos tipos de erro. E talvez você vai identificar com você alguns que eu vou falar para você. E eu criei um curso que fala sobre comunicação, crenças e bloqueios, capacidade de raciocínio, identidade e propósito. É o que as pessoas têm dificuldade. Se comunicar, falar o que pensa, falar o que quer, falar aquilo que realmente deseja. Saber se comunicar com o rosto, saber se comunicar com o corpo, com as vestes. Outra coisa, crença. Aquilo que você acredita, aquilo que você tem como verdade, que muitas vezes não é verdade, muitas vezes quem te ensinou estava errado. Por exemplo, a gente aprendeu que Plutão era um planeta, hoje não é mais. Nós aprendemos que a menor molécula divisível, a molécula era, o átomo era indivisível, agora se divide em 2, moléculas e átomos. Então, nós aprendemos coisas que hoje não são mais. E talvez aquelas crenças que você tinha, hoje não funcionam mais. Crenças e bloqueios. Mamãe falou, não converse com estranhos. Aí se põe um monte de adulto numa sala que ninguém se conhece, fica todo mexendo no celular, ninguém fala com ninguém. Por quê? Um bloqueio que mamãe colocou, não converse com estranhos. Não é assim que funciona? Por que muita gente não é criativo? Porque talvez você que está me escutando não é criativo. Porque quando você era criança, você pegou um controle remoto e começou a cantar. Hilari, hilari, olha a idade revelando de todo mundo. Ó. Quem riu é porque, né, aquela idade. Aí você está com controle remoto, o que um adulto que não foi curado, que não foi tratado, que não passou por um processo faz? Você não é um microfone, não, menino? Você é bobo? Para com isso. Besteira. Aí o menino faz o quê, gente? Ele murcha e ele nunca mais é criativo. Aí quando ele é adulto,
fala assim na empresa, gente, vamos lá, vamos criar aqui uma coisa, e ninguém dá conta. Crenças e bloqueios, identidade, saber quem você é, ter consciência de quem você é, aplicar essa identidade dentro da psicanálise. O que é essa identidade dentro da psicanálise? É quando, por exemplo, o seu paciente vira para você e fala, o seu tratamento não está funcionando, não é desse jeito que você tem que fazer. E você sabe quem você é, e você para naquele momento, e você fala, só um minuto, eu acho que a gente inverteu o papel aqui. Se você não saber quem você é, você faz o quê? Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Se você quer ter sucesso na psicanálise, na NR1, por exemplo, dentro das empresas, entenda que aqui não tem borracha fraca. Aqui não tem ninguém ruim, ninguém que não sabe, pelo contrário. Temos pessoas aqui que estão se aprimorando, pessoas que estão aprendendo, e que cada sessão fica melhor. Que cada sessão o seu intelecto melhora, a sua capacidade aprimora. E eu convido você ao quê? Maslow foi um psicólogo muito renomado e ele falava na década de 80 que a nossa evolução ela é natural. De tempo em tempo você evolui, de tempo em tempo você dá uma galgada. Com 15 anos você se vestia de um jeito e falava de um jeito. Aos 20 você mudou sozinho, sem ninguém te falar nada. Eu te convido a ser intencional. Eu te convido a mudar de forma intencional. Isso é análise. Isso é o papel da análise. É você se avaliar de forma intencional, mudando o que é necessário para os seus resultados chegarem como exatamente você quer. Você quer ter uma postura ideal? Comece a andar com pessoas que têm postura. Você quer ter uma fala ideal? Comece a andar com quem fala bem. Eu quero me vestir melhor. Ande com quem está indo para o lado que você está indo. E você vai ser mais confiante e você vai ser mais firme. E no mais, eu só agradeço o tempo de vocês. Foi muito bom compartilhar um pouquinho com vocês de conhecimento. Passa muito rápido, né?